Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje vai ter início com a correção da página 18 do livro didático de vocês. Então, por favor, abram aí o seu livro na página 18. E lá na página 18, a questão número 1 fala o seguinte: o que aconteceria com o peso e a massa de um objeto que fosse levado para a Lua? Então, qualquer que fosse esse objeto, o peso dele iria diminuir, né? E a massa, ela se manteria a mesma, não teria nenhum tipo de alteração. Por que que o peso iria diminuir? Porque o peso está relacionado com a aceleração da gravidade. Nós sabemos que a força gravitacional lá, que essa aceleração de gravidade lá na Lua, ela é muito menor do que aqui na Terra, né? Então, o peso do objeto iria diminuir. E a massa não diminui. Por quê? Porque a massa é a matéria que forma aquele objeto. Então, essa matéria, ela não teria nenhuma alteração. Logo, a massa não se altera, tá certo? A questão 2. A questão 2 fala o seguinte: uma pedra de 2 quilos e outra de 6 quilogramas caem de uma ponte. Considerando G, que é a mesma coisa de gravidade ou de aceleração gravitacional, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a força da gravidade aqui na Terra, né? Desprezando a resistência do A, determine. Letra A, o peso de cada uma das pedras. Então, primeiro eu tenho que me lembrar da equação, né? Para a gente determinar peso e massa. Então, vai ser peso é igual massa vezes gravidade ou aceleração da gravidade. Então, eu quero saber o peso, então eu não tenho peso, então eu coloco aqui, ó. A massa, eu tenho a da primeira pedra, 2 quilogramas, ao 2 aqui, substituindo o M de massa, vezes o valor da gravidade, ou da aceleração da gravidade, que a própria questão já te deu. Nós estamos aqui na Terra, né? Com a velocidade aí de aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Sempre que eu estou falando de peso, eu estou falando de uma força. Sempre que eu estou falando de uma força, eu vou representar essa força em newtons, tá? Então, o peso da primeira pedra é igual a 20 newtons, tudo bem? Aqui na Terra. E da segunda pedra, que tem massa de 6 quilogramas, eu vou colocar o peso, que é o que eu tô querendo, igual a massa vezes a aceleração da gravidade. 6 vezes 10 é igual a 60. Então, o peso da segunda pedra é de 60 newtons, ok? Letra B, a aceleração de cada uma das pedras. Então, a aceleração de cada uma das pedras vai ser a mesma. Nós não colocamos aqui o 10 no lugar de aceleração da gravidade? Então, essa aceleração aqui é a mesma aqui da equação. Então, a aceleração de ambas as pedras vai ser a mesma da gravidade, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Questão 3. Uma pessoa está segurando um pacote de 5 kg de arroz branco. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a força que ela está aplicando para segurá-lo? Ou seja, quantos newtons ela precisa para segurar aquele pacote? Nós vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Nós vamos substituir, né, utilizando a equação, os dados que eu tenho aqui. A força eu tenho? Não, é o que eu quero saber. Então, eu escrevo P, que é igual a força, né? Que é o peso. Então, a massa do pacote, 5 quilogramas, 5.
A velocidade de aceleração da gravidade, 10. Então, a força-peso que a pessoa vai fazer vai ser a mesma força-peso que o pacote tem. O pacote faz a força-peso para baixo e a pessoa faz a força-peso para cima para manter aquele pacote ali naquele local. Então, vai ser de 50 newtons. Entenderam? Então, todas as vezes que você tem que segurar um objeto, o peso desse objeto, ou seja, o valor do peso que esse objeto é puxado pela gravidade, é a mesma força-peso que você tem que fazer empurrando ele para cima, para manter ele ali naquele local, tá bom? Naquela posição, tudo bem? Então, a mesma força-peso do pacote é a mesma força-peso que a pessoa tem que aplicar para conseguir segurá-lo, ok? Se o peso de uma pessoa é igual a 750 newtons, qual é a sua massa? Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos usar de novo a mesma fórmula. Peso é igual massa vezes aceleração da gravidade. P é igual a M vezes G. E vou de novo trocar os dados que eu tenho na questão na fórmula. Então, aqui eu tenho peso é igual massa vezes gravidade. Eu tenho o valor do peso? Eu tenho. A pessoa pesa 750 newtons. Então, no lugar de peso, eu vou pôr agora 750 newtons. É igual, eu tenho a massa dela? Não tenho, é o que a questão me pede. Eu vou colocar a letra M. Eu tenho o valor da aceleração? Tenho, eu tenho o valor da gravidade, que é 10. Então, vai ficar 750 é igual massa vezes 10. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. O 10 não tá aqui depois da igualdade multiplicando, eu vou trazer ele para antes da igualdade, fazendo o processo contrário. O que é contrário de multiplicação? Divisão. Então, eu vou pegar 750 e dividir por 10. 750 dividido por 10 é igual a 75. 75 é igual a massa, ou massa é igual 75, massa é representada por quilogramas. Então, a massa é de 75 quilogramas. Entendido? Vocês já sabem, se tiver dúvida, não fique com a dúvida. Me manda uma mensagem no WhatsApp, tá? Que eu vou tentar sanar todas as dúvidas. E a partir da semana que vem, eu acredito que a gente vai conseguir ter webconferência de correção para a gente poder, através do Positivo On. Assim que o Positivo On liberar o aplicativo, nós vamos estar fazendo essas correções através de web, tudo bem? Então, 5. O que acontecerá com o voluntário do teste do simulador de gravidade ao atender a recomendação do cientista? Rômulo, o cientista. Posso testar? Claro, siga-me. Simulador de gravidade terrestre. Vamos lá. Como isso funciona? É só pular. Então, o que vai acontecer com o voluntário do teste quando ele seguir a recomendação do cientista? Então, ele vai pular. O que vai acontecer com ele? Então, quando ele pular, o seu corpo vai ser o quê? Atraído de volta para a Terra, né? A força gravitacional do nosso planeta vai puxar ele de volta. Ele não vai sair por aí voando só porque ele pulou. Ninguém vai, né? Então, essa gravidade, ela é testada simplesmente assim. Você pode fazer aí na sua casa. Dá um pulo aí. A Terra te trouxe de volta para o solo. Então, você sentiu a força da gravidade.